Vibe Mundial FM. Olá, muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Carlos Lourenço e vou dar início aqui à Alta Conexão. O tema de hoje é sobre os ciclos da vida. A vida é feita de ciclos. Um dia é feito de um ciclo. Ele nasce e morre no final do dia. O sol nasce e se põe. Existe sempre o ciclo da hora, ciclo do ano, vários ciclos. Então, quando nós concluímos um ciclo, nós damos sempre início a um outro ciclo. Quando termina o dia, começa a noite. Quando termina a noite, começa o dia. Quando você termina um relacionamento, um processo, você inicia uma nova relação, um novo processo. Quando nós finalizamos alguma coisa, sempre damos início a um novo processo. A minha questão aqui que eu gostaria de chamar a atenção sobre essa questão dos ciclos e as necessidades de conclusão dos mesmos é para que a pessoa perceba que por meio das experiências repetitivas, ela não conseguiu fechar o ciclo. Ela não conseguiu, ela finalizou, mas ela não concluiu. Existe uma diferença entre você finalizar e você concluir. Quando todos nós vamos nos envolver com os acontecimentos da vida, com as nossas experiências, vamos absorver um determinado conhecimento e quando esse conhecimento for concluído, ou seja, aquilo que você precisava realmente aprender, você realmente conseguiu aprender e incorporar no seu ser, nesse momento você concluiu aquele ciclo. E aí, então, essa conclusão vai lhe dar uma base de conhecimento e essa base de conhecimento vai servir para você iniciar um novo ciclo, um novo processo. Eu encaro a vida como um processo. Cada pessoa tem o seu processo. Dentro do processo de cada pessoa, as pessoas vão viver os seus inúmeros ciclos de acordo com as inúmeras experiências, onde cada uma delas ela vai experienciar uma determinada manifestação, vai se envolver com determinado conhecimento e, a partir daí, ela tem uma hipótese de querer absorver esse conhecimento e incorporar no seu ser para que, a partir desse conhecimento, se traduza como base de segurança ou não. Então, quando nós estamos um pouquinho mais atentos na relação de nós com o nosso meio, nós percebemos que, basicamente, a vida é um processo de ensino-aprendizado. E nós vamos aprender por meio das experiências que vamos viver a todo instante. E a partir das experiências que vamos viver a todo instante, vamos fazendo escolhas e, a partir dessas escolhas, definindo o nosso caminho. Então, muitas vezes, as pessoas, elas terminam um relacionamento, mas elas não conseguiram fechar o ciclo. Elas terminam um trabalho, ou um serviço, ou uma experiência, mas elas não conseguiram fechar aquele ciclo, concluir aquele processo. Quando ela não consegue concluir, né, fica inacabado, ela leva isso para uma nova experiência, mas o ciclo não se fechou. Ela terminou a relação, mas ela não concluiu o ciclo, então o ciclo ficou ainda aberto, e aí então as experiências começam a ficar repetitivas. Então, se está repetindo, é porque você não conseguiu concluir, não conseguiu finalizar. Como consequência, você não está apto a ir para uma nova experiência, para um novo processo. Por exemplo, quando você vive um trauma, você tem um conflito, uma situação qualquer que gere em você mal-estar, isso já abalou a sua ordem e o seu equilíbrio. Como consequência, essa ordem, esse equilíbrio, se está abalado, ela não lhe deixa fechar ciclo para que você possa realmente iniciar novos processos. Eu digo que a vida, nós nunca terminamos nada, porque quando nós terminamos alguma coisa, nós, no fundo, criamos a base para um novo processo, né? Então, nós estamos em constante início. Então, ter essa perspectiva diferente de ficar o tempo todo tentando concluir as coisas e terminar as coisas para ficar livre das coisas, muitas vezes gera ansiedade e cobrança e não só.
Então, mudando a perspectiva de que você não tem que terminar para ficar livre, porque você já é livre, mesmo iniciando e mesmo terminando, isso é um estado de ser que independe da relação, daquilo que você está vivendo, é a forma mais saudável na relação com os acontecimentos. Então, perceber que a sua vida vai ter sempre alguma coisa que está se iniciando, dentro dela você vai se envolver, vai absorver o conhecimento e vai concluir. Então, no meu trabalho, eu trabalho há mais de 30 anos com pessoas, mais de 30 mil pessoas já passaram nas minhas consultas, tanto presenciais quanto online, pessoas do mundo inteiro eu atendo. E o meu foco é identificar o que você não conseguiu concluir, o que você não conseguiu terminar, que está gerando conflito, problemas, que está fazendo com que o mal-estar se manifeste na sua vida, que você não consiga realmente, ao não fechar, ao não concluir esse processo, estar aberto para viver novas experiências. Tirar você da procrastinação, tirar você das experiências repetitivas, porque significa que aquele ser não entendeu, não compreendeu, não absorveu o que ele precisava, portanto, não conseguiu concluir aquele ciclo. Terminou o relacionamento, mas não a relação dele com o acontecimento, mas não concluiu o ciclo. E aí, então, o que acontece? Por exemplo, você vive uma experiência onde no final você termina uma experiência com raiva da pessoa, com mágoa da pessoa, ou seja, você acumulou isso, terminou aquela relação com aquela pessoa com esse mal-estar vai estar presente no início de uma nova relação. Porque você vai ter medo de viver o mesmo processo, você já vai carregar esses medos. E aí você vai iniciar um novo processo já com o pé atrás, ou desconfiado, ou não se entregando tanto. Por quê? Porque na outra relação anterior você foi ingênuo, ingênua, confiou em demasia, achou que a pessoa era imagem e semelhança sua, que a pessoa ia ter um comportamento e uma atitude sua, não entendeu o que é o amor incondicional, que é basicamente qualquer atitude e comportamento que eu queira que uma pessoa tenha não é da outra pessoa, é meu, e a pessoa pode ter ou pode não ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, ou seja, ela pode agir, reagir, atuar exatamente igual a mim ou não. Por quê? Porque os conhecimentos eles são distintos e fazem parte do processo de cada pessoa. Né? Então, é muito importante que você entenda que quando você não fecha um ciclo de processo, né, não conclui ele, e absorve o conhecimento, você vai arrastar isso. Como consequência, você vai querer resolver essa situação e normalmente as pessoas tentam resolver da frente para trás, né? Ou seja, lá de fora para dentro, em vez de perceber que ela tem que resolver de dentro para fora. Né? Então, normalmente é observar aquilo que você não concluiu e como você terminou aquele processo, o que é que você carrega para uma nova relação, uma decepção, uma mágoa, o que é que você carrega? Portanto, você é tudo aquilo que você carrega, você é tudo aquilo que você desperta, e isso tudo vai criar uma referência e isso vai reverberar para os seus acontecimentos futuros. Então, uma das coisas mais importantes quando se pensa em evoluir é transformar, evoluir é conseguir você finalizar o ciclo para poder estar pronto para um novo processo. Então, senão, a coisa fica enrolando e aí você não consegue ultrapassar os seus processos da sua vida, ok? Então, eu vou abrir o canal aqui da Rádio Mundial, fazer uma leitura e interpretação, ajudar você a entender um pouquinho mais, né? Porque eu digo sempre que Deus nos colocou aqui, mas esqueceu, eu acho, né? Não sei, vai ver que é de propósito mesmo, para que nós mesmos, na nossa liberdade e livre-arbítrio, possamos realmente desbravar o nosso próprio conhecimento sem uma imposição, né? Então, eu digo que Deus nos colocou aqui, esqueceu de dar manual e assistência técnica, né? Então, basicamente, as pessoas elas ficam perdidas nos seus pensamentos, nas suas emoções e como consequência, o comportamento e a atitude acaba criando aí conflitos e não só, tá bom? Então, tornar você numa potência, numa força expressa numa condição humana favorável à sua vida e à sua existência é a proposta do meu trabalho. E o nome do meu método é PH Vida, que é Potencial Humano de Vida, e também o SI, Sistema de Equilíbrio Energético, né? Então, eu vou desde uma área mais metafísica, como filósofo, né, até uma área mais intelectual, né, mais dinâmica, focada em liderança, em autocontrole, em desenvolvimento pessoal, ok? Vibe Mundial 95,7